Amém. Louvado seja Deus. Hoje, irmãos, eu estava me sentindo mentalmente exausto. Fazia de tudo para ordenar minhas ideias. Logo depois eu esqueci o que eu mesmo tinha organizado na minha própria cabeça. Eu fiquei temeroso de que eu esquecesse e fiz um esboço de algumas coisas. Anotei algumas coisas que normalmente eu não preciso fazer, eu tive medo de a minha mente falhar. Mas só foi chegar aqui, irmãos, me reunir com os irmãos, ver aquela força, aquela motivação, aquela alegria. Eu estava diagnosticado com falta de companhia de crente. É só chegar na frente dos crentes que Jesus abençoe para a glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeiro aos Coríntios 12, a partir do versículo de número 4. Primeiro aos Coríntios 12, a partir do verso 4. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Podeis assentar.
Meus amados irmãos, o Deus a quem servimos é um único Deus, mas que se manifesta em três pessoas. Na divindade, a unidade e a diversidade. Unidade de substância, diversidade de pessoas. E a igreja é comparada ao Deus triuno. Quando Jesus orou ao Pai em João 17, ele disse: Pai, que eles, os crentes, sejam um, assim como nós somos um. Aqui que o assunto é dons espirituais, interdependência dos membros do corpo de Cristo, nós vemos uma alusão discreta à Trindade. Em 1 Coríntios 12, verso 4, diz que há diversidade de dons, de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Os dons carismáticos são dons do Espírito Santo. O verso 5 diz que há diversidade de ministérios, dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Os dons ministeriais são atribuídos a Cristo. Ele levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Os dons carismáticos são vistos como dons do Espírito Santo. Os dons ministeriais como sendo de Cristo. E no verso 6 diz: e a diversidade de operações, seja dos dons carismáticos ou ministeriais, mas é o mesmo Deus, referência a Deus Pai, que opera tudo em todos. Então, os dons carismáticos são do Espírito Santo, os dons ministeriais são de Cristo, e quem os opera é o Pai. De maneira, meus irmãos, que há um envolvimento do Deus triuno com a igreja enquanto corpo de Cristo, a quem são dados os dons carismáticos, ministeriais e as operações. Paulo alude à Trindade exatamente para ficar lembrando que Deus fez a igreja segundo sua natureza, na qual há unidade e pluralidade. O texto aqui diz que somos um corpo, mas um corpo é composto de vários membros, e a função de cada membro é própria, distingue-se da função do outro membro. No entanto, o que um membro de um corpo faz é necessário ao restante do corpo, e vice-versa. Há uma relação de interdependência, de complementaridade entre os membros do corpo, entre suas diversas funções. Assim também é na igreja. Nós vemos aqui que a igreja, irmãos, ela tem membros com funções distintas. Ela é designada como o corpo de Cristo. E os membros, para a realização de suas respectivas funções, recebem dons que os capacita para que cumpram essa função no corpo de Cristo. Os dons que são dados a uns não são os mesmos que são dados a outros, porquanto a função de cada um é distinta, mas há uma relação, portanto, de complementaridade, de mútua bênção nesses dons que servem sempre ao coletivo, à igreja. Os dons, de acordo com o texto, portanto, eles não foram nos dados como privilégios que nos distingam dentro de uma visão egocêntrica. Eles nos foram dados para cumprimento de uma função. Os dons fazem de nós servos, nos colocam em responsabilidade pelo uso deles e pela edificação do corpo. Foram dados para que venhamos a com eles servir a edificação do corpo, não para a nossa autopromoção. Um dos grandes problemas da igreja de Corinto foi que ela não entendeu isso. Havia uma disputa na hora do culto por quem ia profetizar, e pessoas profetizavam simultaneamente. Pessoas falavam
em línguas, dirigindo-se à comunidade sem que houvesse interpretação, não produzia edificação aos outros. Embora o falar em línguas pudesse trazer à própria pessoa edificação pessoal, mas era uma vontade de que os outros vissem a externação do dom que ela possuía, ou da manifestação que lhe ocorria. Havia ali rivalidades, diversos grupos, uns em torno de uma figura, outros em torno de outra figura. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E Paulo diz que eles não discerniam o corpo, é como Paulo fala da participação equivocada deles na ceia, porque eles não participavam como uma igreja, eles participavam como facções, não discerniam o corpo de Cristo. E tinha esse caráter exibicionista, personalista. Mas Paulo quer deixar claro, irmãos, que há uma mútua dependência, que os membros que reputamos mais fracos, Deus os eleva, e eles são importantes, e a função que eles exercem é imprescindível ao corpo, e os dons são necessários todos, e você não vai ter todos os dons, e portanto você vai precisar ser edificado por aquilo que o outro tem. E aí Paulo diz, verso 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Apesar da diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. É o Espírito que está operando em cada um, conforme o que distribuiu a cada um. A nossa unidade está no Espírito que é comum, o Espírito de Deus, que está operando na igreja através desses variados dons. É interessante que é dito no verso 7 o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é dada a manifestação do Espírito a um para promovê-lo, mas para o que for útil para a comunidade, para aquilo que vai abençoar a comunidade. Paulo vai dizer que uma parte do corpo não pode dizer a outra que não precisa dela, porque há interdependência. E vai dizer nos versículos 25 e 26 que é preciso unidade de sentimento da igreja, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Portanto, espera-se uma unidade de sentimento na igreja. Sentimento aqui entendido não como emoção passageira, sentimento efêmero, mas como santos afetos. Acho que há algum carro ali atrás, irmãos, tem uma pessoa falando, pode ser que tem algum carro atrapalhando algum lugar lá atrás. Paulo mostra que é importante que haja unidade de sentimento, mas como disse eu, não de sentimento efêmero, e sim de santos afetos. Por isso ele diz no verso 26, de maneira que se um membro padece, ou seja, sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Essa passagem é importante, porque se há dentro da sociedade, por exemplo, um grupo, um movimento ideológico que está perseguindo um crente, é inadmissível, meus amados irmãos, que o outro crente não esteja
esteja sofrendo com ele. Não é possível que um movimento perseguidor de um crente encontre qualquer complacência do outro quando é um cristão que está sendo perseguido por causa de sua integridade, por causa de sua fidelidade. Como, por outro lado, um movimento, um grupo dentro, por exemplo, da sociedade, honra o povo de Deus, é inconcebível que se algum irmão está sendo honrado e reconhecido, os outros não estejam alegres com isso. Aqui está dizendo que se um padece, todos padecem, logo todos se solidarizam com a perseguição que porventura ele possa estar sofrendo. Todos se juntam a ele, protestando contra aquele que o faz padecer, se isso vier do lado de fora. E se um for honrado, todos vão estar do lado dele, orando por aquele de fora, está honrando alguém do povo de Deus. Veja como nossa ata de recadastramento tem um conteúdo lúcido e sensato, quando dizemos que nosso papel profético de condenar toda a agência que vem contra a nossa fé, de nos solidarizarmos com aqueles que são perseguidos, de orarmos por aqueles que estão honrando o povo de Deus. É preciso que haja esse sentimento comum, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se o que está colocado aqui, irmãos, é levado por nós a sério, Paulo está falando isso numa carta a uma igreja local. Ele não está apenas falando no plano especulativo ou teórico, ele está falando de modo prático. Então Paulo está tentando mostrar a importância de nós estarmos reunidos. Obviamente esses dons não eclodiriam, não estariam em manifestação para proveito da comunidade inteira se o possuidor deste dom não estivesse lá na reunião com os demais. Os demais não seriam edificados por essa manifestação dos dons se eles não estivessem na reunião em que estes dons vão operar. Portanto, o ensino aqui acerca dos dons e do corpo de Cristo não é um ensino para ficar nas nuvens, mas para fazer com que venhamos a valorizar a vida comunitária da igreja, a existência da igreja local, da igreja organizada de forma local. Paulo está dizendo isso numa carta, como disse eu, inclusive destinada a uma igreja, a igreja de Corinto. Hoje em dia nós temos visto aparecer um movimento chamado movimento dos desigrejados. Pessoas que querem dizer que são cristãs, que são crentes, mas que não se identificam com nenhuma comunidade, não se sujeitam a nenhuma disciplina eclesiástica, não ouvem a ninguém que possam considerar como sendo o seu pastor, vivem um cristianismo egocêntrico, individualista, descomprometido e que não responde perante ninguém. Alguns já disseram que o nosso tempo é um tempo que fala muito em espiritualidade, mas o conceito de espiritualidade do nosso tempo não tem nada a ver muitas vezes com o cristianismo. Inclusive, se você for numa livraria, vai ter espiritualidade oriental, espiritualidade assim, acolá, como se pessoas pudessem, através de um exercício pessoal, de atos devocionais, meditativos, alcançar um nível elevado de comunicação com o divino, comprometidos com uma comunidade. Interessante que isso começou na literatura de autoajuda. Isso começou com a noção de espiritualidade oriental,
onde a pessoa pode ter suas meditações, sei lá, transcendentais, dentro do ambiente doméstico, sem estar comprometida com uma comunidade. E logo depois apareceram pessoas ditas cristãs com este mesmo discurso, e parecendo espirituais, e até apelando aqui e acolá para alguma referência bíblica, para se manterem nesse estado de independência, não percebem que elas estão copiando, assimilando um modelo de espiritualidade que começou com ênfases orientalistas e pagãs. É incrível, irmãos, como muitas vezes as igrejas se deixam influenciar pela cultura ao redor sem que o percebam. Com o movimento feminista surgiu dentro da igreja a ideia de que mulher poderia ser ordenada ao ministério pastoral. E estas pessoas não reconhecem a associação entre o feminismo secular e isso que depois apareceu na igreja. Em tempos pretéritos, os cantores, eles cantavam sozinhos, não tinham dançarinas atrás, tinham os músicos. Eu falo do ponto de vista secular. Hoje em dia, os cantores dependem inteiramente de uma performance, não apenas em dançarinos ou dançarinas atrás de si, mas eles também dançam. E exatamente quando isso vira moda no mundo, começa a aparecer uma demanda dentro de igrejas para pessoas ficarem bailando durante o louvor, e as pessoas não percebem que tudo que elas estão dizendo para ser feito, às vezes até citando versículos descontextualizados para justificarem, são coisas que antes de aparecerem dentro da igreja apareceram no mundo, e depois começaram a pressionar a igreja e terminaram por entrar inadvertidamente. É preciso que nós não assimilemos nada deste mundo. É preciso que a igreja siga a palavra e seja resistente a uma cultura que não condiz com os valores da palavra de Deus. Nós vemos aqui que se a igreja é um corpo, se os dons foram dados para o que for útil, não é possível que haja crente desigrejado. Nós vemos até alguns falando assim belíssimamente, entre aspas: eu sou a igreja. A igreja, dizem eles, não é um prédio. A igreja somos nós. Eu sou a igreja. De fato, a igreja não é um prédio, mas a igreja não é você. A igreja é uma comunidade. Uma comunidade que se reúne. Aqui fica claro quando nós lemos, por exemplo, no verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós vemos mais uma vez nos versículos 18 e 19, mas agora Deus colocou membros do corpo, cada um deles como 15, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, ninguém pode dizer eu sou a igreja, você não é a igreja. Você pode ser um membro da igreja. A igreja é uma comunidade. Nós vemos na carta aos Coríntios que aquela igreja primitiva, irmãos, inclusive tinha disciplina, critérios para alguém estar dentro da comunhão ou ser excluído mediante disciplina. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, veja o que diz o apóstolo: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Parece que havia um homem que estava relacionando-se com a sua madrasta. Estais ensoberbecidos, que nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós,
e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, que era ser excluído da igreja, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E Paulo diz, mais adiante no capítulo 5, no versículo de número 11, a partir do 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, quer dizer, nem tomem a ceia do Senhor por ele. Aquele que, dizendo-se irmão, está vivendo em pecado, não se associe com ele para comer a ceia do Senhor com ele. Nos versos 12 e 13 é dito: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora da igreja. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ora, meus irmãos, Paulo não está imaginando uma multidão de desigrejados, vivendo isolados, descomprometidos com uma comunidade que não se sujeita à disciplina e que não tem pastor. Paulo está imaginando uma comunidade que inclusive se submete à sua autoridade, quando ele diz: eu já determinei, agora vocês tomem a providência. Ele está imaginando uma comunidade que exclui e inclui, que disciplina, que tem padrões. Portanto, isso tudo nega a postura daqueles que se chamam de desigrejados. Não haveria como se tomar a ceia do Senhor sem viver em comunidade. 1 Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz o seguinte, versículos 16 e 17: porventura o cálice da bênção que abençoamos, o caso da ceia, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A ceia do Senhor é uma cerimônia que evidencia a unidade de uma comunidade, onde a partir de um pão que se fraciona para vários, nós temos a unidade manifesta na pluralidade, a comunhão da igreja em torno do sacrifício de Cristo. E Paulo diz que os que participam da ceia do Senhor não devem participar de cerimônias pagãs. Versículo 19 e 20: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo, portanto, diz que participar da ceia é um ato de comunhão. Da mesma forma que participar de um rito pagão é comungar com os demônios. Paulo diz: quem pode se associar conosco para comer o pão? Ele fala daqueles com os quais não se deve associar. Ele fala de um que estava associado, mas em transgressão. E ele disse para que se repreendesse aquele homem: tirai o inimigo do meio de vós. Felizmente, nós sabemos na segunda carta aos Coríntios que esse homem se arrependeu, pediu perdão, e Paulo disse para ele ser readmitido à comunidade cristã. A igreja é descrita como um corpo que tem interdependência. Todas as descrições da igreja implicam em haver uma pluralidade. Nós vemos, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, o seguinte, versículos 10 e 11: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo compara a igreja a um edifício. Pedro diz que nós somos pedras vivas, tijolos desse edifício a ser construído.
em espírito. Jesus é o fundamento. Tem gente que diz: eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Eu sigo a Cristo, mas não me comprometo com igreja nenhuma. Como é que você pode querer o fundamento e não a igreja que é edificada sobre ele? Se Jesus é um fundamento, tem uma edificação. Se Jesus é a cabeça, tem um corpo. Se Jesus é o noivo, tem uma noiva que é a igreja. Você não pode querer um noivo e aborrecer a noiva, ou não se incluir nela. Você não pode dizer que quer saber do fundamento e não da edificação. Você não pode dizer que quer o cabeça e não quer o corpo. Jesus se identifica com a igreja. Quando Saulo de Tarso perseguiu os crentes, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Em 1 Coríntios 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. A Bíblia fala de nós como comunidade como se nós fôssemos Cristo, porque Cristo se incorpora em nós. Assim como o corpo tem muitos membros, mas é um só, assim também é Cristo. Cristo, portanto, se manifesta pela comunidade. Por isso que nós entendemos que quando damos o dízimo à igreja local, para ser administrado pelo coletivo, nós estamos dando a Cristo, porque estamos dando a comunidade na qual ele se incorpora e se manifesta. É o que a Bíblia nos está ensinando. A comunhão da igreja é uma coisa sobrenatural, irmãos. Alguém desprezar a comunhão da igreja é desprezar um milagre de Deus. Se você for olhar o credo apostólico que foi elaborado no século I, II, você vai ver lá: creio na comunhão dos santos. Por que eu preciso crer na comunhão dos santos? Porque é um milagre. Ela não é associabilidade natural. No credo vai dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele fala de Deus como Criador. Em Jesus Cristo ele vai falar que ele padeceu, foi crucificado. Aí quando diz creio no Espírito Santo, que segue é creio na Santa Igreja Universal e na comunhão dos santos. É obra do Espírito Santo esta comunhão. É um milagre. Por isso, meus irmãos, o que mantém a nossa comunhão não são programações sociais. O que mantém a nossa comunhão é o Espírito Santo. Nós temos mais comunhão quando oramos juntos do que quando comemos uma pizza juntos. Há igrejas que vivem de programações socializadoras e se julgam como igrejas que intensificam a comunhão por causa disso. Nada contra o convívio contínuo dos crentes, mas esse convívio só é sobrenatural porque, além de nós fazermos refeição em comum, estarmos no mesmo lugar, nós estamos no mesmo espírito, com as mesmas preocupações. A comunhão é uma obra do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 13, verso 14, na bênção apostólica, nós temos aí a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Comunhão do Espírito Santo. Quando estamos reunidos num grupo familiar e os dons se manifestam, ali há mais essa comunhão do Espírito Santo do que quando a gente está em alguma coisa de entretenimento, que eu não estou reprovando, mas eu estou querendo distinguir o natural do sobrenatural. Aqui se fala da comunhão que é gerada através do Espírito Santo. Se alguém despreza a igreja, despreza a comunhão do Espírito Santo. Note que Paulo não coloca a ceia do Senhor como uma coisa meramente no nível de uma refeição, mas como a comunhão do corpo de Cristo, representada e vivida na unidade dos crentes. Paulo, quando vai falar de alguém ser excluído, ele dá características sobrenaturais, não é só uma exclusão administrativa de alguém, aquilo tem algum sentido espiritual. Se ele está sendo disciplinado por um pecado do qual não se arrepende, ele está sendo entregue a Satanás.
E a igreja o exclui pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando, portanto, de uma comunhão sobrenatural, miraculosa. Uma das coisas que mais aparece na carta aos Coríntios é quando vocês se ajuntam. Nós se ajuntar, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, a ênfase na vida contínua da igreja. Mas como eu disse, irmãos, hoje em dia nós temos estes aí que são os desigrejados do lado de fora. E nós temos muitas pessoas dentro de igrejas sendo tentadas por esse discurso dos desigrejados. As justificativas são várias. A igreja é muito conservadora. A igreja tem padrões elevados. Esse discurso não é mais para jovens. Esse discurso está ultrapassado. A igreja é um lugar que tem contendas, que tem problemas. Eu prefiro ficar do lado de fora, sou muito mais abençoado sem a igreja do que com ela. Você, quando diz isso, está querendo ser mais sábio do que Deus. Está querendo ser mais sábio e mais profundo do que Deus. E é o que essas pessoas estão dizendo por aí. Uma coisa curiosa, irmãos, é que saiu uma pesquisa recente. Entraram até em contato comigo da TDI, porque eu ia fazer uma palestra e colocaram isso para aparecer como um elemento do que eu ia falar. Eles entraram em contato para falar de uma pesquisa recente que eu havia visto, que fala das razões pelas quais pessoas estão deixando as igrejas. E aí, entre essas razões está, em primeiro lugar, o ingresso na universidade. Porque quando pessoas entram na universidade, elas são tentadas a sair da igreja, porque elas recepcionam aquelas ideologias, aquelas coisas, e elas começam a se colocar como pessoas superiores. Os irmãos da igreja são irmãos simples, não sabem de nada. A pessoa começa arrogantemente a achar que ela tem uma visão mais ampla, ela está assimilando o pensamento mundano, a arrogância mundana, e aí ela se desvincula da igreja. E meus amados irmãos, o mundo já está começando a ver isso, e está usando isso como um artifício de manipulação para fazer pessoas se desligarem das suas igrejas e do seu compromisso. A pessoa vai se expondo tanto ao mundo que ela vai assimilando algumas coisas sem perceber. Aí daqui a pouco, quando a igreja age profeticamente e condena ações de políticos e de política orientadas ideologicamente para negar os postulados da criação, a masculinidade, a feminilidade, a família, quando se levanta um crente com coragem para atacar isso daí, aí aparece alguém dizendo que está se envolvendo com política. Mas quem diz isso é primeiramente o mundo. É como se ele dissesse: olha, coloca lá, que é porque ele está se envolvendo com política, quando na verdade o crente está se levantando como profeta. E tem crente que se deixa manipular. Eu não vou falar, porque senão eu vou parecer que eu estou me envolvendo e tal. Levante-se e toque a trombeta esse ano. Seja um profeta de Deus. Meus irmãos estão trazendo o seguinte discurso, vindo de fora para dentro e sendo recebido por pessoas de dentro. Estão dizendo que a igreja precisa cuidar da sua imagem. A imagem da igreja no mundo não é simpática. Ela tem que mudar a sua imagem. E o crente com baixa estima diz: é mesmo. É mesmo, a gente tem que parecer pessoas serenas. A gente tem que mostrar que a gente está aqui pelo reino de Deus, a gente não se envolve com isso, com aquilo, a gente vai ficar omisso, e você termina sendo manipulado
pelos de fora, porque você quer satisfazer um padrão de imagem, porque eles estão dizendo que a imagem clássica da igreja é uma imagem ruim, e eles estão dizendo qual é a imagem através da qual ela seria aceita, e você está entrando nisso daí. Mas nós temos, irmãos, que ser profetas da nossa geração. Jesus disse que nós seríamos arrastados e levados perante autoridades para servir de testemunho a elas. Onde o Evangelho chegou, sacudiu e tumultuou, e nenhum crente estava preocupado com imagem. Quando Paulo chegou no lugar, disseram: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Paulo saiu de Éfeso quase linchado, mas aqueles homens, irmãos, estavam lá corajosos, enfrentando os filósofos do Areópago de Atenas, indo disputar com os judeus lá dentro das suas sinagogas, com coragem, com firmeza. Quando nós pregamos contra a sodomia, contra essa promiscuidade sexual, essa sexualidade polimorfa que está aí, logo aparece alguém para dizer: isso é discurso do ódio. Eles têm um discurso do ódio, são ofensivos, agressivos, não levam em conta o sentimento das pessoas, como as pessoas se sentem. Você é opressor. E aí o crente de baixa estima diz: não, a gente tem que parecer como pessoas que amam, então a gente não pode ficar com essa imagem. Eu vou deixar de falar contra isso. Eu vou falar só dos problemas dessas pessoas que a gente pode ajudar do modo A, do modo B. E aí a pessoa deixa de pregar o arrependimento, deixa de denunciar o pecado. Nós não estamos aqui atrás de uma imagem, irmãos, do mundo. Nós estamos aqui à procura de fazer a vontade de Deus. Paulo disse: se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Jesus disse: o mundo me aborreceu a mim, aborrecerá também a vocês. Não é o enviado maior do que aquele que envia, não é o discípulo maior do que o mestre. Jesus disse: se eles me odiaram, vão também odiar vocês. Bíblia diz: sereis odiados por todos por amor do meu nome. Jesus disse: vocês serão odiados por todas as nações. Então nós temos que denunciar o pecado e não deixar que nos manipulem. Não deixar que nos manipulem. Hoje em dia quase não se ouve pregação sobre o inferno. E pessoas acham que nós formos falar no inferno, nós vamos ser mal vistos. Um pastor americano aqui no Brasil foi vítima de ações contra ele, porque ele falou que determinadas pessoas que a Bíblia afirma vão para o inferno. Veja se você está sendo afetado pela cultura. Se você, para dizer a alguém que o inferno existe, que pessoas vão para lá, sente dentro de si um constrangimento, uma inibição, é porque já está mexendo com você. Você é capaz de falar abertamente? Ou você vai: opa, peraí, dessa maneira, e você vai procurar um atalho para falar. Se você está incomodado para falar disso abertamente, é porque eles já estão manipulando você de alguma forma, controlando os seus sentimentos, para declarar que sodomia é pecado. Você sente uma perturbação: opa, peraí, não é bem assim. Não, se você tem, já estão manipulando você. Manipulando. Tem pessoas que acham, irmãos, que é preciso criar uma imagem boa para uma sociedade corrompida, uma imagem boa para essa sociedade, não para Deus, uma imagem que atenda à expectativa dessa sociedade. E aí tem gente que quer usar as redes sociais só de uma forma bem light. Eu vou mostrar aqui as programações sociais da igreja, vou mostrar aqui fotos dos irmãos se abraçando, eu vou mostrar aqui alguma atividade que a gente ajudou os pobres. Nada contra isso, faz parte da nossa missão cristã. Mas você não contesta nada, não enfrenta nada, não levanta
porque você quer criar uma boa imagem. E a sua missão de pregar o Evangelho, de denunciar o pecado, de chamar pessoas ao arrependimento. Não queira ser só aquela figura atrativa. Essa é a grande tentação do nosso tempo. Há uma pressão, irmãos, para que as pessoas se encaixem nesses modelos. E aí o crente, com medo de ser taxado de radical, de fundamentalista, só coloca aqueles versículos que é para amar o próximo, orar por aqueles que nos perseguem. Amém, é para fazer isso mesmo. Mas o mesmo Jesus que disse isso em Mateus 23, disse: ai de vós, escribas e fariseus, como escapareis da condenação do inferno, sepulcros caiados. Esse mesmo Jesus disse acerca de Herodes que ele era uma raposa. Esse mesmo Jesus foi quem mais falou do inferno, com descrições vívidas, onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. E Jesus não estava preocupado em atender a uma caricatura da expectativa daquela sociedade. Não se permita manipular, não se permita. Talvez muitos vão sair da igreja por causa de uma baixa estima, uma insegurança moral, uma falta de fé. E eles vão sair porque eles vão dizer: eu não quero estar na igreja por causa da imagem que a igreja tem. Na minha igreja o pastor confronta o pecado, como é que vai ser? Como é que vai ser a imagem? Não, eu quero mostrar uma outra imagem do cristianismo. Aí essas pessoas vão saindo e se isolando, continuam se dizendo cristãos, mas não se comprometem com a igreja, ou então vai para uma igreja liberal, mundana, que se deixou manipular pelo mundo. Nós não podemos nos deixar manipular, nós temos que ser firmes. Nós temos que ser firmes. É interessante que entre os desigrejados, às vezes tem alguns argumentos que parecem piedosos, irmãos. Alguns argumentos que parecem piedosos. E gente que diz assim: a igreja primitiva não tinha templo. Não é preciso ter um lugar de reunião, compromisso com a comunidade. Nem tempo a igreja primitiva tinha. É verdade que a igreja primitiva se reunia nas casas, mas ela não construiu o templo inicialmente por dois motivos óbvios. Primeiro, eles tinham que se apressar para evangelizar o mundo, não havia muito tempo para construções. Imagine hoje, quando a gente vai evangelizar num lugar, já tem crente lá. Agora você imagina um punhado de discípulos em Jerusalém, sabendo que o mundo inteiro estava indo para o inferno, que eles tinham que pregar a todo mundo. Eles saíram correto. Segundo, não adiantava no momento de perseguição construir templo, porque eles iam perder logo em seguida. Mas não quer dizer que eles não tinham templo, eles usavam, digamos assim, o templo alheio. Eles usavam os espaços públicos. A igreja de Jerusalém usou o templo dos judeus, o pórtico do templo, o pátio. Eles usaram os espaços do templo. Paulo usou sinagogas para pregar. O Areópago de Atenas fazia reunião de oração na praia. No século II, no ano 160 depois de Cristo, logo depois, portanto, da morte do último apóstolo, não muito depois, já encontraram casas adaptadas para funcionar como lugares de reunião para grande número. Os cristãos já estavam se organizando em lugares maiores. Portanto, eles não tinham aversão a templo, senão eles não se reuniam no templo dos judeus, senão eles não procuravam espaços públicos, teatros públicos, áreas públicas, como o Areópago, a sinagoga, além das casas em que eles se reuniam. Alguns dizem: não, a igreja tem um dízimo. O dízimo é coisa da época da lei. Não foi isso que Jesus disse em Mateus 23, não foi isso que o autor da carta aos Hebreus disse na carta aos Hebreus. Num documento dos primórdios da igreja, o Didaquê, que alguns dizem ter sido escrito no século II, se fala do dízimo. E eu fico pensando, irmão, se o povo de Israel dava o dízimo para manter o templo e os seus sacerdotes, imagine a igreja que tem a incumbência de evangelizar o mundo inteiro. Quando nós vemos os cristãos dando, era muito mais.
no livro de Atos dos Apóstolos. Tem gente que diz: mas eu não concordo em que tenha disciplina. A igreja é só um povo reunido. Jesus disse em Mateus 18: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meu Deus. Eu não preciso estar numa igreja, não. Basta eu me reunir com 2, 3, 3, pronto. Que Jesus está ali é a igreja. Por que a pessoa só lê esse versículo em Mateus 18? Porque lá em Mateus 18 diz: se o teu irmão pegar contra ti, repreende entre ti e ele só. Se não te ouvir, leva 2. Se não te ouvir, leva toda a igreja. E se não ouvir a igreja, disciplina, considera o gentio e publicano. Portanto, quando ele diz onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele presume que haja uma igreja que possa inclusive excluir aquela pessoa que está no seu pecado sem arrependimento. A igreja de Corinto, nós vimos, ela tinha disciplina. Portanto, não há nada, irmãos, que seja favorável ao argumento dos desigrejados. E nós devemos ter cuidado, sabe por quê? Porque o argumento da mídia e de algumas igrejas está sendo esse: a igreja tem que pensar em como ela está funcionando, porque ela está perdendo membros, porque ela está diminuindo a frequência. Meus irmãos, nós queremos que a igreja cresça. Por isso que nós buscamos o batismo do Espírito Santo, para ter poder para pregar e ganhar almas. Eu fico insatisfeito de não ver vidas sendo salvas, mas a minha preocupação maior é de uma igreja fiel. Porque a Bíblia diz que nos nossos dias serão como os de Noé. Foi só a família de Noé que entrou na arca. O próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará a fé da terra. Lá em Sodoma e Gomorra foi só Ló, os seus familiares, que escaparam daquela situação. Então, nem sempre quando a igreja diminui o seu número, a culpa é dela. Às vezes ela não está decrescendo, ela está sendo purificada daqueles que não têm compromisso com Cristo. Nós vivemos em dias em que alguns têm que sair e outros têm que entrar. Tem que sair quem não tem nada a ver, e tem que entrar quem é fiel ao Senhor. Quem é fiel ao Senhor. Nós vemos a igreja de Filadélfia no tempo do fim como uma igreja que terá pouca força, mas que não negou o nome de Cristo e nem a palavra da sua perseverança. Nós vamos ver uma igreja rica, que é a de Laodiceia, mas ela está cheia de gente. Jesus está do lado de fora batendo na porta. Tem gente, mas não tem Jesus. Nossa preocupação maior é com fidelidade. Nem todo esvaziamento da igreja é culpa da igreja, é culpa dos pregadores. São exatamente pessoas que não estão resistindo ao assédio mundano, à pressão secular, muitos dos quais não nasceram de novo e estão se indo. A igreja não tem que mudar, não. A igreja tem que ter poder para ganhar almas e fazer discípulos. Lá na carta aos Efésios, Paulo também mostra a importância da igreja. Efésios capítulo de número 5, aliás, Efésios capítulo de número 3, diz assim no versículo 18: poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui fala de compreendermos com todos os santos. Nós não temos só desigrejados que saíram da igreja, não. Nós temos desigrejados dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja, mas dizem: não importa o que o pastor falou, não importa o que a igreja crê, não importa o que o irmão acha. Ele quer estar dentro, mas ter a sua própria definição de cristianismo. E
Isso, irmãos, é extremamente perigoso. Essas pessoas se reunirem em número no futuro, dentro da igreja, discordando de tudo, viverem em função de suas próprias ideias, elas vão subverter amanhã toda a estrutura da igreja cristã. Tem um desigrejado dentro da igreja, ele está dentro, mas ele não quer ouvir, ele não tem pastor, ele não aprende com ninguém. Ele diz: eu aceito isso aqui, não aceito aquilo ali. Ele tem suas opiniões próprias, segundo seus próprios interesses. Mas aqui fala de uma compreensão conjunta, compreender com todos os santos, qual seja a altura, a largura e a profundidade. E essa compreensão comunitária, irmãos, não dispensa a participação e a importância dos pastores. Em Efésios, capítulo de número 4, a partir do 11, diz assim: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo é ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Jesus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Quando a Bíblia diz Jesus deu, isso mostra que não apenas essas pessoas têm dons, essas pessoas são dons de Deus para a igreja. A igreja que não quer ouvir pastores que são fiéis, que estão sendo aqueles que entregam o que de Deus receberam, essa igreja, irmãos, está rejeitando um dom de Deus. E diz aqui que esses ministros foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós cheguemos à unidade da fé, para que nós não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Só depois que ele fala do aspecto doutrinário, ele vai falar da unidade orgânica, para que pelo auxílio de cada junta, cada parte, a operação, vocês cresçam em amor. Não há verdadeira unidade sem a comunhão doutrinária. Tem uma socióloga chamada Danielle Erlich, que ela diz, num dos livros dela, O Peregrino e o Convertido, que hoje em dia, o que ela diz é muito verdadeiro quanto aos fatos, que hoje em dia as pessoas não se ligam mais a igrejas por razões doutrinárias, mas por razões sentimentais apenas. Eu estou nessa igreja porque tem aqui alguém que me ajudou. Eu estou nessa igreja porque eu gosto da forma como o pastor fala. Eu estou na igreja aqui porque eu gosto das músicas dessa igreja. Eu estou na igreja porque aqui eu me sinto bem. Eu sinto um arrepio na hora que alguém determinado canta. A razão é emotiva, afetiva. Quando essa pessoa tem algum desagrado, ela vai para outra. E o nome do livro é O Peregrino e o Convertido, porque ela fala que hoje os convertidos são peregrinos, ficam migrando de igreja em igreja. Porque tudo que é sentimental é efêmero. Tudo que depende de mero sentimento passa. Um dia aquela pessoa que se agradou tanto dali vai ter algum acontecimento. Um dia ela que está gostando tanto de alguma coisa vai ter algum desagrado e vai migrar para outra. Um pastor que é presidente de uma associação de pastores disse para mim: pastor, lá as megas igrejas aqui em Fortaleza, se você for num ano, você encontra uma pessoa lá, no outro ano você encontra na outra. Elas ficam migrando. Essas igrejas não crescem muito de convertidos. É uma grande massa de crentes que fica se revezando. Um ano está nessa daqui, aí tem uma briga e vai para aquela ali, aí depois se desagradou dela e volta para aquela ali e vai para aquela outra. Elas
segundo o mesmo padrão. E se você for num ano em uma, daqui a 2 anos em outra, aquela pessoa que você viu ali vai estar naquela outra lá. São pessoas que aderem a um lugar por razões sentimentais, afetivas, porque estão sendo bem tratadas por causa disso, por causa daquilo. Mas o que deve nos unir, primeiramente, é a doutrina. Primeiramente, é a doutrina. O bom é o crente que diz: pastor, irmão, ali não foi legal comigo, mas essa é a igreja certa. Mas essa é essa doutrina. Para onde irei, né? Essas são as palavras corretas. Não tem para onde ir, porque essa é a verdade. Nós vamos ter coisas que nos agradamos e coisas que nos desagradamos, irmão. O que nos deve segurar é a doutrina. Às vezes uma pessoa chega para mim e diz: pastor, eu quero sair da igreja porque eu não estou mais gostando de não sei o que, eu tive não sei o que lá, não fala nada doutrinário para mim. Irmãos, eu escuto educadamente, mas eu não tento nem convencer. Porque se a razão de ela ficar fosse que eu conseguisse dizer que o irmão ia ficar bonzinho, que a coisa ia se ajeitar, que não sei o que, era por uma razão afetiva, que ela ia permanecer. De que adianta isso? Leia lá em Atos, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e depois diz: na comunhão e no partir do pão. Primeiro a doutrina, depois a comunhão. Primeiro a instrução, depois o auxílio de cada junta, de cada parte. Essa doutrina que deve nos unir. Nós não podemos ter um cristianismo efêmero, sentimental, sobe e desce. Nós temos as nossas convicções. Tem que ser a doutrina o que nos segura, para que nós não sejamos pessoas peregrinando em várias igrejas em função do sentimento. Esses aí são desigrejados dentro das igrejas, porque eles nunca se deixam vincular. Toda a ligação deles é provisória. É só enquanto eles estão gostando. Eles têm sua opinião própria e discordam e divergem. Quando a Bíblia diz que os pastores foram dados para que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina. Na carta aos Filipenses, no capítulo de número 1, veja o que a Bíblia diz, a partir do verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Paulo diz: para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo diz: olha, quer esteja entre vocês, quer não, eu quero ouvir notícias de que vocês estão combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nós não estamos unidos, irmãos, se alguns estão combatendo contra um erro e outros estão sendo omissos, e outros estão criticando os que estão pregando contra. Nós temos que lutar juntos pela fé do Evangelho, contra tudo que desafie a fé do Evangelho. E Paulo segue: em nada dos espanteios que resistem, porque para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação e isto de Deus. Porque a vós nos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, ter o mesmo combate que já em mim tendes visto, que agora ouvis está em mim. Paulo, por exemplo, tenham em vocês o mesmo combate que vocês estão vendo que eu estou tendo. Seria muito pesaroso para Paulo estar combatendo e ver uma igreja omissa. Paulo diz: vejam em mim, combatam pela mesma coisa. Só depois disso é que Paulo vai falar do aspecto afetivo da comunhão. Filipenses 2, a partir do 1: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo quer uma igreja, irmãos, que primeiramente esteja unida na doutrina, e depois unida nos afetos, nos sentimentos. Veja o que diz a epístola de Judas, para terminar. Eu ia pregar outras coisas, mas já vou finalizar. Judas, que só tem um capítulo, diz assim nos versos 3 e 4: amados,
procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Judas está dizendo que eu queria escrever só coisa maravilhosa, falar da nossa salvação, das bênçãos, é isso que eu queria. Eu tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. Eu queria falar só da salvação, para a gente se alegrar ali, mas na hora que eu fui escrever, eu vi que tinha uma necessidade de eu falar para a gente combater, lutar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Nós temos que batalhar pela fé. Aí ele diz no verso 4: porque se introduziram furtivamente alguns, os desigrejados dentro da igreja, que estão lá, mas não estão no mesmo espírito, os quais já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja que o Judas está preocupado com esses que estavam lá dentro, irmãos, mas não no mesmo espírito. Versículos 12 e 13. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se, observe, a si mesmo sem temor. Estão com vocês, mas eles não têm pastor não, eles se apacentam a si mesmo. Está notando? Judas diz: olha, esses aí, esses que entraram furtivamente, que estão dentro, mas não são, eles são mancha no meio de vocês, estão lá nas festas de confraternização, se banqueteando, mas eles se apacentam a si mesmos. Eles não têm pastor não, eles são o pastor deles mesmos, sem temor, é o que eles querem, e apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, ou seja, só tem aparência. Uma nuvem sem água tem aparência de ter água, não tem nada dentro, só tem casca. Levadas pelo vento de uma parte para outra, são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Portanto, não basta estar no meio, tem que ser um. Tem que ser um. Nem desigrejado lá fora e nem desigrejado aqui dentro. Seja igrejado. E seja igrejado na igreja que serve a Deus e que obedece a essa palavra. Que tem pastores que pregam adequadamente a palavra de Deus, e dentro dessa igreja descubra qual é a sua função, busque o dom de Deus para a sua vida, sirva ao corpo, seja uma bênção para os outros, esteja em comunhão e seja um paredão. Não se deixe manipular por este mundo, não se preocupe com a imagem. E a imagem da igreja, como é que a gente vai falar duas? E a imagem, o pregador do pecado, chega algum que não tem sabedoria, vamos se preocupar com a imagem. Aí esse daí amanhã sai da igreja, ou sai da igreja, porque só tem gente fanática, não sei quem vai lá, entrou numa faculdade, virou a cabeça. Ele muito se quiser, a igreja não vai mudar, porque a igreja está sustentada pela rocha eternal. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Essa igreja não é a igreja da moda, essa igreja não é a igreja do momento, essa igreja não é a igreja da imagem que querem nos trazer. Nós não estamos à procura de imagem, nós não estamos à procura de agradar o mundo, nós estamos aqui para servir a Cristo, custe o que custar, seja qual for o preço. Nós somos mensageiros, Ele que nos enviou, e a Ele a nossa fidelidade. Vamos se cantar.